tem que ser meu amigo do peito e tem que ser jovem, para ficar pelo menos por 30 anos. O que não é republicano, porque transcende não só o mandato, como muitas vezes até a expectativa de vida de quem nomeia. Nomear para ficar 30 anos não é apenas se proteger, é nomear para criar um caso para o resto da vida. Sei que isso é uma aberração, mas vou dar uma esticadinha para aliviar o meu lombo, pelo menos até o final do ano. Senador Espiridião Amin. Em seguida, a senadora Tereza Leitão. Presidente, eu quero saudar a Vossa Excelência, cumprimentá-lo pelo esforço que está fazendo para justificar o uso do relógio. Viu, senador Alencar? Eu estou cumprimentando Vossa Excelência pelo esforço que está fazendo para cumprir o horário. Eu não estou reclamando, estou cumprimentando. Não estava ligado. O senhor estaria ligado se eu estivesse recriminando. Aí estaria. E quero cumprimentar também o senhor Laminado, assim como os demais indicados de hoje. Eu não vou me alongar. Não é mesmo? Mas na véspera da provável votação da dosimetria, eu não posso deixar de lembrar pelo menos o exemplo catarinense que foi citado pelo senador Flávio Bolsonaro. O senhor Alcides foi condenado a 14 anos de cadeia piedosamente, legalmente, segundo imaginam os juristas que mandam no país. 14 anos de cadeia porque fez um Pix de R$500 para contribuir para o pagamento de um ônibus que seguia para protesto, ministro Múcio. Talvez tenha pago mais alguma coisa, mas não pagou para transporte de arma. E foi condenado porque participou de um golpe armado, que Vossa Excelência teve a coragem de, falando a verdade, dizer que não aconteceu. E é o que eu acho também. Então, este 8 de janeiro, doutor Messias, foi informado a 39 agências do atual governo, e eu tenho aqui a lista, e não tirei de documento confidencial, porque nunca houve, mas tirei do Congresso em Foco, edição de 17 de julho de 2023, que não foi contestado. 39 agências receberam o aviso às 19h40 do dia 6 de janeiro da provável invasão dos prédios do Congresso e outros da esplanada dos ministérios. Não tem supermercado, não tem boate, só tem prédio público. Não há um inquérito até hoje sobre a omissão. Presta bem atenção. Houve dano público? Houve. Vossa Excelência citou 3,5 milhões no Senado, no Congresso. Nenhuma autoridade que recebeu os 39, foram 39 agências, algumas delas federativas, portanto, sob a cabeça federal, existem 26, 27 agências estaduais. Então, não quero multiplicar. Nenhum inquérito para que os omissos, que pela legislação que eu conheço, são tão criminosos quanto o autor de um crime. E se for de uma contravenção, idem. Não há um inquérito, eu repito. Então, a defesa do interesse público, a Controladoria Geral da União, o senhor acha que não se omitiu? E a situação é mais dramática porque amanhã nós estaremos votando o projeto de lei da dosimetria, de que eu fui relator aqui no Senado. E no dia em que o presidente vetou, eu apresentei, ou reapresentei, o projeto de lei da anistia, que alguns dizem que o Congresso não pode dispor sobre isso. E eu acho que pode, e há várias decisões do próprio Supremo que confirmam. Então, a minha pergunta aí, não há uma omissão da AGU na busca do ressarcimento de quem que deriva não apenas da ação de vândalos, mas que deriva também
deriva também da omissão e da cumplicidade por omissão. Segundo, eu queria lembrar que este fato adverso da lei das estatais, de considerar inconstitucional o conjunto das exigências para preencher aqueles 587 cargos, que foram considerados, essa exigência foi considerada inconstitucional por um ministro, na época o ministro Lewandowski, meados de março de 2023. O Supremo reconheceu que a exigência era constitucional, mas decidiu que os nomeados poderiam continuar. 14 meses depois, em maio de 2024. E quando você assiste, por exemplo, a triplicação do prejuízo dos Correios, você está falando de uma só. Mas são 587 cargos que foram preenchidos, segundo a gíria do Mané lá de Florianópolis. Nós temos orgulho de sermos manés e manezinhos, ao contrário de alguns que só usam a expressão para dizer perder o mané. Nós temos orgulho disso. O manezinho diria que esse prejuízo não foi um acaso. Foi para nomear a companheirada, independente do seu mérito e talento. E, finalmente, eu não posso deixar de trazer aqui a preocupação que foi levantada na última parte da intervenção do senador Rogério Marinho. Eu contei recentemente, do plenário do Senado, eu pronunciei 56 discursos contra o inquérito das fake news, o inquérito 4781. Esta inquisição, que só não é cristã, foi um desvio da igreja ter criado. E a última notícia que eu tenho é de que há uma pretensão de prorrogar pelo menos até o final do ano, para dar uma certa folga para as preocupações de alguns integrantes do Supremo. Presta bem atenção. Eu sei que é inconstitucional, sei que isso é uma aberração, mas vou dar uma esticadinha para aliviar o meu lombo, pelo menos até o final do ano, porque pode ser que aconteça alguma coisa na eleição que me traga novas preocupações. Então, esses 3 flashes mostram que nós entramos numa engrenagem de composição do Supremo Tribunal Federal que subverteu as 2 únicas exigências constitucionais. As 2 exigências constitucionais são reputação ilibada e notório ou notável saber jurídico. Foi adotado o seguinte: tem que ser meu amigo do peito e tem que ser jovem, para ficar pelo menos por 30 anos. O que não é republicano, porque transcende não só o mandato, como muitas vezes até a expectativa de vida de quem nomeia. Senador Otto, Vossa Excelência, que tem um pouco mais de idade e muito mais cabelo branco do que eu, sabe que a expectativa de vida, nós somos da classe 47, é limitada. Nomear para ficar 30 anos não é apenas se proteger, é nomear para criar um caso para o resto da vida dos outros. Então eu queria dizer aqui em público que eu tenho o maior apreço pessoal por Vossa Excelência. E o senhor sabe disso. Mas eu não posso votar a favor da sua indicação. Vou votar não, triste, mas não contra uma pessoa, contra um processo que está desmoralizando o Supremo Tribunal Federal. Está sendo desmoralizado não por vândalos de fora, mas por ações conscientes, premeditadas, situados os seus autores dentro daquela instituição. Eu não posso votar a favor da continuidade desta perversão política inventada. Muito obrigado.